Muito bom, senhores. Então, uma boa tarde para vocês. Prazer em estar de novo, batendo esse papo aí com vocês. Nosso último webinar do ano de 2023, fechadas as luzes aí do mês de dezembro. Eu aqui em Angola, vocês aí no Brasil. Aqui são 4 horas a mais, ok? E se der alguma zebra na comunicação, gritem aí para o Marcos para a gente poder estar tentando arrumar. Mas estamos aqui com os links aí de contingência para a gente poder estar tendo aí uma boa comunicação, ok? Bom, o bate-papo de hoje é a gente falar sobre mega tendência mundial que pode impactar e que impacta na gestão de riscos, tá certo? É um tema que eu considero de suma importância, porque são macros, né? Macro visões, macro tendências, na verdade. Obviamente, estou falando de maneira muito ampla, tá certo? E essas macro tendências, elas possuem obrigatoriamente, tá certo? Consequências específicas para elas e que têm a influência uma com a outra, tá certo? Então, isso é fundamental importância, tá certo? Vamos falar sobre elas, que são mega tendências. Então, são vetores estratégicos, muitas vezes, ou na grande parte, elas são interconectadas, carregam um grande potencial de gerar eventos de grande magnitude, ou juntas ou integradas, certo? Que é o seu impacto, a sua magnitude é maior que a soma das partes, tá certo? Então, especificamente é isso. E claramente, obrigatoriamente, muito desses eventos que estão saindo dessas mega tendências, tá certo? Eles podem moldar o nosso futuro, não só do Brasil, como do mundo. Então, são eventos de grande relevância, né? E que, por incrível que pareça, não são cisnes negros, tá certo? São rinocerontes cinzas, que já estão dando sintomas hoje no mercado. Então, uma coisa clara para nós. Vamos falar de tendências que estão ocorrendo, tendências que estão com a bandeirinha levantada e que nós, como gestores de riscos, temos a obrigação de estar fazendo a prospectiva disso, levantando quais são os eventos futuros em cima de um fato portador de futuro. Então, isso é importante, tá certo? Na verdade, o mundo como um todo acaba negando, o mundo é negacionista, somos negacionistas e não costumamos enxergar isso muito claramente. Então, entra a questão da fome, entra a questão da geopolítica, entra a questão, de novo, da questão social, da questão do clima, que é importante. Ó. Então, tudo isso daí é o que está acontecendo. Da questão da geopolítica, de novo, geopolítica aí do Hamas de Israel. Quer dizer, tudo isso aqui está dando a visão nossa do que vamos estar conversando hoje, de maneira muito clara. Ou seja, nós vamos falar de empresas e países que estão endividados, tá certo? A questão da bolha da demografia, ou seja, a população hoje está envelhecendo e a população estando envelhecendo e permanecendo na ativa que eu falo aposentada. A pergunta é, quem paga a conta, tá certo? A inteligência artificial, a automação hoje claramente colabora com o desemprego grande para pessoas que não têm capacitação e qualificação, então isso é importante, tá certo? Entra aí também a questão do fechamento de fronteiras com o início de uma desglobalização, que, tecnicamente falando, vai fazer subir as matérias-primas e, com isso, sobe o custo de vida e, com isso, impacta na veia os países mais vulneráveis, entre eles o próprio Brasil. Então, a gente pode estar vivendo embaixo aí uma estagflação, ou seja, estagnação com inflação alta, um custo de vida alto. Tem a questão da geoeconomia, geopolítica, que são as novas guerras do século XXI, que estamos vivendo aqui agora. Temos aí a catástrofe climática, obrigatoriamente, já é um fato, incluindo o Brasil. Então, nós já vivemos isso, né, com a catástrofe climática, eventos extremos climáticos que impactam na veia a questão da insegurança alimentar, perda de coesão social, tá certo?
e que gera uma série de outros problemas, mais ainda a insegurança mundial, a insegurança cibernética e doenças e problemas de saúde crônicos. Vamos conversar especificamente de uma maneira geral, mas que depois eu fiz, inclusive, um impacto cruzado das tendências que nós levantamos, que nós selecionamos, para conversar com vocês. Bom, seu currículo você já conhece, não vou estar perdendo tempo em falar isso daqui. Muito bem, senhores, da onde que nós tiramos essas tendências, né? Então, usamos aí fontes de consulta, um deles é esse livro muito bom, aliás, do economista Nouriel Roubini, tá certo? Da onde ele é chamado como Doutor Apocalipse, porque ele, na verdade, ele prospectou as crises econômicas mundiais fortes, na verdade, inclusive de 2007 para 2008, aquela que também o Nassim Taleb tinha falado, e as outras após 2008 que vieram. Então, ele é considerado como Doutor Apocalipse. Ele foi, inclusive, expulso, o que eu falo estava na reunião falando que teríamos mais crise, mais inflação, que os países estavam ficando endividados, não tinham condições de estar dando o suporte necessário que deveria dar. O pessoal ficou bravo com ele, pediu para ele se retirar da reunião. Isso foi um acontecimento real. E depois vieram pedir, né, desculpas e pediram, português claro, um arrego para ele, porque ele realmente acertou quase tudo que ele falou. Então, o apelido dele é Doutor Apocalipse. Tiramos aí do Fórum Mundial de novo, outros insights nossos para casar com o do livro, né, do Nouriel Roubini, tá certo que é importante, isso é fundamental para ele. Pegamos aqui também, né, macros cenários aí econômicos global e Brasil da Fundação Dom Cabral para médias empresas e também estudamos aí os cenários econômicos da agenda do Banco Central, tá certo? Então nós fizemos um pupurri disso daqui e eu levantei, na verdade, algumas macro tendências ou mega tendências, como queiram falar, tá certo? Então, não é do livro só do Roubini, não é só do Global Risk Report, não é só da Dom Cabral e não é só do Banco Central. Aí a escolha é de responsabilidade do brasileiro, ok? Então, número 1, ponto para vocês e para nós aí ficarmos ligados. Crise? Não existe. Quando que vai existir uma próxima crise? Todo mundo nega o rinoceronte que está na nossa frente, esse bichão aí que estamos vendo e que passa por cima da gente de maneira muito clara. Então, as crises estão para acontecer, crises maiores. Roubini tem aí um cenário até muito mais negativo, ele fala que nós estamos na beira do abismo, porque tanto as empresas como o governo, né, os governos estão endividados, tá certo? Muito endividados, e que não suportariam uma pancada como a que ocorreu, por exemplo, em 2008. Então, para vocês terem uma ideia, tá certo? Então, nós estamos vivendo aí, ele brinca aí que estamos vivendo um pré, né? Ou uma pré-vivência dos anos 20, quando teve o crash da Bolsa lá em Nova York. É o que ele tem a dizer. Não estamos falando que vai ser ou não, mas é o que ele está falando e comentando, tá certo? Com isso, nós temos que ter o AAA. Eu preciso antecipar, adaptar e agir, tá certo? Obrigatoriamente. Então, eu tenho que ter essa percepção do que está ocorrendo hoje no mercado como um todo, tá certo? É fundamental importância para nós, porque isso impacta em vários outros segmentos. O segmento que eu vou dar aqui para vocês é da mega tendência. Então, não vou mergulhar na questão cibernética só, e nem muito menos na questão da segurança pública nossa. Elas são consequências destas mega tendências que estão para acontecer ou já iniciaram o seu acontecimento, a sua materialização. Ok? Muito bem. Selecionamos 10 mega tendências que estão, segundo os especialistas, fornecendo sintomas. Então, elas estão se mexendo, estão fornecendo para nós bandeirolas. Quais são elas que nós estamos para poder conversar com vocês? Primeiro, países de dívidas muito endividados, tá certo? Então, países com dívidas muito altas, beirando aí já quase mais do que 100% às vezes do próprio PIB, empresa também pendurada, isso é um problema grave. A bomba relógio demográfica, que é o envelhecimento da população, inclusive do Brasil, porque aí nós temos que pensar e mudar, na verdade, a forma
de pagar o aposentado, porque o perfil nosso, né, de vida, de expectativa, ele aumenta e eu deixo de trabalhar, deixo de produzir. Então, a geração hoje dos 40, 50 anos é que vai ter que bancar isso daí. Vai bancar a minha aposentadoria, por exemplo, que a minha expectativa, tá certo? É muito maior do que era, na verdade, há 30 anos atrás. Então, isso é um problema grave, porque as pessoas deixam de trabalhar, deixam de contribuir e você fica com um buraco. Isso é um processo mundial, não é só brasileiro, é mundial. A estagflação, que corrói a coesão social, porque os mais pobres, os mais desfavorecidos sofrem tremendamente com isso, tá certo? Então, a desigualdade tende a aumentar, então isso é fundamental, a importância para a gente poder estar olhando isso claramente. A questão do fim da globalização, que é, segundo o próprio economista e outros relatórios que nós lemos, é uma burrice, uma estupidez hoje, né, fechar e trazer tudo para dentro, né, ser um nacionalista. Os populistas pregam muito a questão do nacionalismo extremo, e esse nacionalismo extremo custa muito caro. Custa muito caro. Não tem como não falar nisso. Um exemplo claro da desglobalização foi o que aconteceu com a Inglaterra, quando ela saiu do mercado comum europeu, quando teve a Covid, lá, não sei se vocês lembram disso, né? O primeiro-ministro que ficou infectado, o enfermeiro não tinha enfermeiro para cuidar dele, enfermeiro inglês, foi o que trazer um português. Teve agora a questão dos caminhoneiros ingleses. Não tinha caminhão, não tinha motorista inglês para transportar a carga. Então, a questão de fechar a fronteira, né, ficar só vendo o nosso umbigo aqui dentro, é complexo hoje no mundo que nós estamos vivendo interconectados, certo? Então, nós temos que saber pesar isso daqui. Eu sou contra se jogar todas as fichas, por exemplo, na China, obviamente, mas não tem como você dizer que eu vou transferir a minha empresa ou vou comprar um insumo ou fazer um insumo, todo o meu insumo aqui no Brasil. Por quê? Porque sai muito mais caro. Saindo muito mais caro, o meu produto fica, na verdade, em desvantagem com o concorrente internacional. Eu fico fora do jogo. Ou vou ficar aqui dentro, tá certo? Ficar aqui dentro, o custo do Brasil vai ser mais caro, o custo de vida nosso fica mais caro. Então, isso que é importante a gente pesar, pensar e raciocinar. De eu falar que a Nike ou outra empresa qualquer está fora do lado dos Estados Unidos e com isso ela gerou o desemprego, porque tem um outro fator importante em relação a esse, né? É a ameaça da automatização, automação. Hoje, o maior problema que nós temos hoje nas indústrias é a automação, porque você casa, inclusive, pega o Japão, que é um país que tem muito idoso, né? Aliás, em termos de empregado, funcionário de indústria, né? É o país que mais emprega idoso, mas mesmo assim tem um alto grau de quê? De automação, porque não tem gente jovem para colocar lá para poder trabalhar. Os outros países têm ainda o poder de trazer ou traz imigrantes, tá certo? Para poder fazer trabalhos menos capacitados, trabalhos braçais industriais, e não tem jeito. Aquele que não se adaptar e não crescer, não tiver capacitado, vai dançar, porque vai ficar de fora do mercado. E vai ter que se pendurar obrigatoriamente aonde? No governo. Aonde? Em programas sociais. Então, esse é um problema que tem que ser pensado e raciocinado. Temos a questão aí da geopolítica, da nova Guerra Fria. Nós temos hoje alguns centros de tensões, né? A gente já sabe disso. Então, temos a Rússia, temos a China com os Estados Unidos, temos aí a Venezuela com a Guiana agora, atrás, né, de recursos naturais, que é o petróleo, na verdade, por isso que ele está, né, cobiçando aquilo de maneira muito clara, tá certo? E tem também a questão de Israel com a Palestina, com o Hamas, que cria, na verdade, uma troca, né, de jogo de poder. Então, o jogo de poder entre as nações começam agora a ter alternância. Novos jogadores estão entrando em cena, jogadores esses que antes não estavam, né, jogando no campeonato. Então, os times que estavam na segunda divisão estão subindo para a primeira divisão, tá certo? Importante isso. Temos ainda a questão da insegurança alimentar, isso é gravíssimo.
o Brasil está, né, embora a gente tenha aí, nós somos exportadores hoje de alimento, mas nós temos uma grande parcela da população brasileira, grande parcela que passa fome. Então, nós temos aí miseráveis hoje, né? O termo, o pessoal não gosta que chame isso, mas eu chamo para fazer a atenção de todo mundo. Nós temos uma parcela da população, mais de 10% aí, praticamente 10,4%, que é miserável, ganha menos de $2 por dia, isso não é nada. Então, isso pelos dados da ONU aí, tá certo? Da paridade do poder de compra é a linha extrema de pobreza, $2 por dia per capita, tá certo? Isso não é nada. E temos aí, basicamente, quase que 10% do pessoal, 10,4% do pessoal que tem essa condição, né, para poder estar vivenciando. Os pobres é $6 por dia. Então, isso é importante, tá certo? O clima nosso, inclusive, que é o semiárido, lá no Nordeste, vai ficar árido, pelo sexto relatório de clima mundial, já vai ficar árido nos próximos 10 anos, então vai virar praticamente um deserto, né, em alguns pontos do Brasil. Então, isso, senhores, já é uma realidade. Nós temos que viver e conviver com isso e saber o quanto que isso impacta a gente. Então, isso é importante. Então, isso que eu estou falando com vocês aqui não é que vai acontecer, já está acontecendo. A insegurança alimentar nossa, por exemplo, desfaz aí o nosso tecido social. Desfazendo o tecido social com isso, muita coisa entra em jogo, tá certo? Entre elas, a própria segurança pública e privada, tá certo? Não tem como você escapar dessa possibilidade. A disputa por recursos naturais, problemas que a gente pode vir a ter. Estamos vivendo agora, o Brasil hoje é um ator intermediário disso, porque a Venezuela, para invadir a Guiana, teria que passar para o Brasil obrigatoriamente, não vai pelo mar, porque tem a frota americana lá fora, e eles não são fortes no naval. E pela terra, teria que passar por Roraima, que é um pampa gaúcho maravilhoso ali, tá certo? Tanto é que o Exército mandou para cima blindados e saiu de um esquadrão para um regimento de cavalaria mecanizado, por causa disso, tá certo? Porque a única passagem que tem é por lá, o restante é por um paredão monstruoso cheio de selva atrelado a este paredão, tá certo? Então, para poder penetrar, tem que ser por Roraima ou tem que ser pelo mar, obrigatoriamente. Mas estamos vivendo isso, essas condições, né? E a questão da hiperconectividade, tá certo? Então, isso é importantíssimo. Todos esses eventos, do nossa visão, eles se conectam e eles se conectando, eles formam outros eventos para poderem serem materializados. Outros, na verdade, eventos futuros. É isso que vamos discutir, então, de maneira clara com vocês hoje, para a gente poder entender. Bom, países endividados, está aí o gráfico aí do Global Risk Report, onde falou, está aí dizendo que após a crise, né, ela levou à pior recessão, né, global desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo hoje ele está em crise, iniciando uma crise forte, ele está hoje com iniciando uma estagnação forte com isso, a gente não conseguir reverter o mundo, não é o Brasil só, não, é o mundo, tá certo? Vai ter uma recessão forte, na verdade, tá? A pandemia sobrecarregou, né, tanto o público como o privado, tivemos que fazer isso daí para poder estar sobrevivendo. A inflação global está aí, para vocês olharem, está 6,5%, a inflação que nunca teve tão alta aí nos últimos tempos, tá certo? A falha em estabilizar, por exemplo, os preços nesse gráfico aqui da direita de vocês, está mostrando isso também claramente, é importante vocês terem aqui, e aqui é a inflação que está sustentada desde 2002. Então, hoje nós temos o quê? Tá certo? Uma das preocupações de curto prazo, né, do Globo Risk Report está aqui, é a crise do custo de vida. Então, o custo de vida está de fato alto, está de fato aumentando, entra com a erosão, né, e da coesão social e a polarização social, tá certo? O que é a polarização? O nacionalismo, né, extremo, a extrema-direita, por exemplo, querendo fechar a fronteira para não ter a questão da migração involuntária em larga escala. Então, economias avançadas, elas possuem amplos recursos, as mais avançadas, e deixam o risco correr solto. Essa é uma realidade. Eles não estão olhando muito para o umbigo dos outros, só para o dele.
Por mais que o mundo tenha mudado no último século, né, o passado nos oferece uma janela que volta para o futuro, ou seja, eu preciso olhar para trás e verificar o que aconteceu. O que teve a quebra da Bolsa em 2029, o que aconteceu antes da guerra, o que aconteceu após a Segunda Grande Guerra, onde o mundo inteiro teve uma grande fase de prosperidade, tá certo? A história não pode se repetir, mas ela costuma rimar, ou seja, ela costuma, na verdade, ser parecida. Então, não faltam sinais, não faltam sintomas, e fala-se hoje que nós estamos o quê? Vivendo quase que os loucos anos 20, de 1920. Isso, o mundo hoje está vivendo esta mesma característica de 1920, da década de 20, tá certo? Parecido com isso, claro, com outra formatação, outra, né, roupagem, mas os sintomas são os mesmos, certo? Então, é para a gente poder estar preparado com isso. Casado com isso, nós temos uma bomba relógio, que é da população que envelhece. Quem que vai pagar a aposentadoria de todo mundo, incluindo eu agora, que vou virar um aposentado, né? Mas os membros da geração X, 40, 50 anos, têm décadas de trabalho pela frente ainda, mais 20 ou 30 anos ainda, se bobear, ou até os 80, tá certo? Não tem jeito, isso é uma tendência. As posições atuais antevêm insolvência, né, em todos os fundos de ativos, isso a partir de 33, tá certo? Isso é importante. A partir da década de 30, agora, de 2030, tá? Que faltam, na verdade, aí 7 anos, a expectativa é que os fundos de pensão, né, que é né, a nossa previdência, todas elas, quase que no mundo inteiro, entrem em insolvência. E isso já está acontecendo, né? A França lá, que teve aquela greve toda, porque mudou, né, as regras e você está se aposentando. Então, quem se aposentar depois dessa data poderá receber apenas, né, um percentual, esse aí é até alto, né, esse em relação ao mundo, dos benefícios que lhes são devidos. Mas capa e perde de cara, fora imposto que tem que pagar, 24% do bruto. De cara já perde isso daí. Vocês vão ver depois que no Japão isso já está acontecendo agora, tá certo? Por quê? Porque tem pessoal de idade muito maior. A apostadoria vai depender basicamente de poupança individual, então vai depender basicamente da gente ter poupança, especificamente. Então a gente vai contribuir para o IN, né, para a Previdência nossa aqui, nacional, e na hora de receber, você vai receber uma merreca. Você não consegue sobreviver com ela, que é o caso de hoje já no Brasil. E isso é péssimo agouro para os anos dourados, para frente, tá certo? Essa é a expectativa que nós temos, né? Então, em 2060, por exemplo, o Brasil vai ter uma população de idosos de 58 milhões, a expectativa nossa. Isso dá 25%. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. Por que está envelhecendo? Porque os jovens não querem ter filhos. Essa é uma grande realidade, tá certo? Eu tive 2 filhos, tá? Meu filho teve 2, tá certo? Então, mas a tendência é o pessoal não querer ter filho e diminuir. Essa é a tendência hoje no mundo inteiro. A natalidade hoje, ela diminui uma proporção maior, né, do que, na verdade, tá certo? Deveria estar existindo para poder entrar no mercado de trabalho e estar produzindo mais. Então, não tem condições de suportar o peso que vai vir pela frente, tá certo? Vai haver um aumento da demanda brutal, né, de uma assistência 24 horas social. E como vão pagar esses serviços que são ampliados? Como que o Estado vai pagar? Como que você, eu, vou pagar isso daqui? Hoje, o seguro-saúde, quem paga seguro-saúde, né, particular como eu, por exemplo, é um absurdo. Absurdo de caro. E cada vez a tendência é ficar mais cara, tá certo? Os que têm hoje, estão pendurados hoje no Estado ou em instituições públicas, a tendência é haver corte. Não tem jeito, porque não tem grana para sustentar isso daí, tá certo? Essa é a realidade. E não é porque está roubando, não, isso é uma questão matemática, tá certo? Matemática pura, não tem como a gente evitar. Está aí o exemplo da Polônia. Ó. A Polônia, em 50, tinha 50% da sua população com menos de 26 anos. Então, era um país jovem. Em 2023, a idade média é 45 anos. Em 2050, 51 anos. Ou seja, a população grisalha, né, encolheu, mas a previsão é de que 32 milhões, né, de habitantes sejam maiores, né,
de 65 anos em 2050, ou seja, 6 milhões a menos do que em 95. Então, a população ativa está encolhendo. Esse é o problema. E isso está começando a acontecer aqui no Brasil, que era tido como um país jovem, tá certo? Crianças hoje que nascem na Polônia têm uma expectativa de vida de 100 anos, tá certo? Só para vocês terem uma noção clara, tá certo? E isso aí continua. O Japão é uma das populações mais idosas do mundo, a taxa de natalidade muito baixa e a expectativa de vida muito alta. Então, a balança está descompensada, ela não está equilibrada, né? Vocês sabem disso. A renda deles, da aposentadoria, seria de 61% do salário antes da Covid, tendo em vista o sistema deles que não é financiado, tá certo? Né? Estima-se que essa proporção, aposentadoria barra salário, caia para 51%. Então, se eu ganhava 1.000, eu vou receber, na verdade, 500 no final da década de 40 e vai chegar em 40% na década de 50, tá certo? Então, isso é expectativa, é projeção matemática pura pelo que está ocorrendo hoje. E é um problema para a gente poder estar gerindo. Não vai estourar agora, mas em muito país, tipo Brasil, que são sensíveis a isso, tá certo? São frágeis em relação a isso, isso já começa a pegar. Na França, por exemplo, já pegou, tá certo? Em relação a isso, é muito importante saber. Então, países avançados, né? Uma das soluções para manter a produtividade é a automação, é a robótica. O Japão, por exemplo, é o exemplo disso para tentar equilibrar a conta. Eu tenho que manter uma produtividade que eu não tenho mais como manter, porque os jovens, não tenho mais jovens para poder colocar, não tenho mais pessoas para poder trabalhar, preciso ir para a automação, obrigatoriamente. Então, a automação, senhores, é uma saída estratégica por um lado e, por outro lado, ele tira o emprego daqueles que são menos capacitados. O Brasil hoje, 2023, nós temos de senhores acima de 65, incluindo eu, 10,9%. Em 2060, vai para 26,7%. IBGE deu essa tacada aqui agora também. Então, a questão demográfica é um ponto importantíssimo, mexe com todo o processo nosso estrutural, social, porque vai ter que ter maior nível de automação, e esse é um dos problemas que nós vamos ver pela frente. A estagflação é grave, porque é você não ter mercado e a inflação ser alta, ou seja, aí vai ter desemprego, pessoas na rua sem ter condições de estar bancando, né, o alto custo, não tem como se manter, então gera uma série de problemas, tá certo? A taxa da miséria que foi feita, que foi falada tempos atrás, é o índice da inflação mais o índice de desempregado. Então, se a gente quer saber a nossa taxa da miséria, é só somar os dois. Se eu tenho 2% de inflação mais 4 desempregado, taxa da miséria é de 6%. Então, isso que é importante. Política monetária e fiscal frouxa, tá certo? Leva a um nível de endividamento muito grande. E elas alavancam, potencializam a estagflação, tá certo? Capaz de fazer a década de 70 ou de 80, que foi a década perdida nossa, aqui ser um ensaio. Ou seja, por isso que a gente bate muito, nós não, né? O pessoal que é especialista na área, os economistas, e aí entra aí o Roberto Campos do Banco Central, bateu muito em relação a ter uma política forte fiscal e monetária, para não afrouxar. Porque se afrouxasse, você vai abrir, na verdade, a torneira agora, mas daqui a um tempo, como aconteceu no governo Dilma, no segundo governo Dilma dela, a gente entra em recessão. Não tem jeito, não tem milagre. Isso aqui é a pura matemática, é a pura complemento que estamos vivendo. Então, a estagflação é um evento, é uma tendência e deveríamos estar fazendo, né, ações para ter o quê? Rupturas de tendência. Essa seria a nossa sacada, né? Nós temos aqui no Brasil hoje, né? Coloquei aí o Brasil até com a bandeirinha quebrada. Nós temos um problema gravíssimo, que é a pobreza, que eu falei com vocês, 6,85, né, de pessoas, dólar per capita por dia, né? A família ganha 6,85, é a pobreza, 67 milhões de pessoas, tá certo? E a extrema pobreza, o miserável, são 30 milhões de pessoas, que dá 10% mais ou menos da nossa população, tá certo?
Então, isso é importante eu ter isso daqui na mão, tá certo? Então, o Brasil hoje é um país que nós temos 30,4 milhões de brasileiros que passam fome. A extrema pobreza, a pessoa passa fome. E nós somos os exportadores de comida. Isso é um absurdo. É um antagonismo muito grande. Então, é sintoma de estagflação. Ela caiu até, que saiu esses dias, a reportagem caiu, mas o número é muito alto ainda. Então, nós estamos vivendo uma situação que eu considero grave em relação a isso. E isso leva a consequências outras, né? Do tipo segurança pública e etc. Tem pessoas que roubam hoje para poder sobreviver. Esta é a realidade. Nua e crua. Não tem como a gente esconder isso daqui. Então, a estagflação é um problema sério que temos que estar vivenciando. Fim da globalização. Quando a gente fala em comércio livre, todo mundo sente um arrepio, achando que é sacanagem, com maior sobrevivência. Tem razão nisso, tá certo? Tem razão, certo? Que o asiático, o indiano, né, o menos favorecido vai tirar o emprego, o ticano nos Estados Unidos tira o emprego do americano, não tira. Ele não tira o emprego, muito pelo contrário. Ele produz mais aquilo que ela não quer produzir, ou não pode produzir, tá certo? Essa é a realidade. Com um preço mais barato. Então, ele barateia, inclusive, o custo de vida, para quem não sabe. Essa é a realidade. E os populistas de plantão ficam encantando, na verdade, o canto da sereia, dizendo que tem que nacionalizar, fechar fronteira, abrir empresa nacional aqui, fortalecer. A empresa só vai ser fortalecida nesse processo hoje aqui se o governo bancar. Aí é mais custo para o governo, é mais problema para o governo. Tá certo? Não tem jeito. Essa é a realidade. Então, nacionalismo com extremismo é capitalismo sem mobilidade. É dinheiro empatado. Essa é outra realidade nossa. É dinheiro empatado. A Petrobras, por exemplo, ia vender as refinarias, estava previsto vender, estava no plano diretor vender, entrou o governo agora, fechou essa porta, essa comporta. Não tem jeito, tá certo? Então, isso é um ponto para poder estar raciocinando em relação a isso. Globalização não é, na verdade, você apenas deixar de exportar ou deixar de trabalhar ou ter uma empresa lá em outro país, tá certo? Compensa, sim, ter, compensa você abrir, sim, porque fica mais barato, o seu serviço e o seu produto ficam muito mais baratos do que fazer dentro do país, às vezes. Então, tem que se pensar nisso, sim, senhor, tá certo? Países do primeiro mundo fecham fábricas em busca de mão de obra mais barata nos países emergentes. E é a realidade. Eles fazem sacanagem? Não, não fazem. Somente sacanagem. Somente. Por quê? Porque, na verdade, estão dando emprego para uma massa de pessoas dos emergentes que estão desempregadas e não têm capacitação alguma. Tá certo? Não tem jeito. Ah, mas também no país nosso deixou o pessoal desempregado. Eles já seriam, porque teriam que estar fazendo o quê? A automação. Senhores, é uma relação custo-benefício. Se a automação minha sair mais barata do que eu fazer lá na China, na Índia, na Ásia ou na África, eu vou fazer automação. Se for mais barato eu manter ainda a minha empresa lá, com a mão de obra de lá, eu vou manter de lá. É uma relação puramente capitalista, tá certo? É uma relação custo-benefício. Essa é a realidade que temos que olhar e verificar. Então, a globalização hoje, se ela for fechada do dia para a noite, não vamos mais estar fazendo fora do país as coisas, o custo de vida nosso sobe estupidamente. Sobe estupidamente. E pior, para reduzir esse custo, só tem um caminho: é automatizar, é inteligência artificial. E aí, as mesmas pessoas que reclamaram que estavam sem emprego vão continuar sem emprego. Qual é a solução? Capacitação. Capacitação. Se não tivermos capacitação, não adianta que a gente não vai ter. Por exemplo, alguns de vocês trabalham com segurança, com security, segurança privada. Qual é a tendência da segurança privada ou da vigilância pura? É diminuir o número de vigilantes, obrigatoriamente. Não tem jeito. Você vai automatizar, vai colocar robô, está colocando drone, está colocando video motion detection, vai colocar o cão de eletrônica, o cão de inteligência artificial.
Não tem jeito. O robozinho que faz aí aqui em São Paulo, por exemplo, né? Lá em São Paulo, aliás, que faz, na verdade, ronda no supermercado ou ronda no estacionamento que tem já, tá certo? Não tem dor de barriga, não tem 13º, não tem hora de almoço para fazer a troca. Realidade, senhores. Não tem como a gente escapar disso. Então, não estou dizendo se é certo ou errado, estou dizendo o que está acontecendo, levantando para que a gente possa pensar. Então, essa é a grande sacada que eu tenho que fazer. Ilusão achar que os empregos vão voltar. Não vão, porque os custos estão acima do mercado. E as empresas nacionais não têm como progredir num mercado extremamente competitivo. Não tem. Não tem. Se isso acontecer, é que o país tem que fechar a fronteira. Tá certo? Fechando a fronteira, a gente fica para trás. Não tenha dúvida disso. Então, é um preço alto, às vezes, a se pagar. Tá certo? A globalização afeta o pessoal brincando aí, macacão azul, sem qualificação e especialização nas grandes economias, tá certo? E o destino singular, ao mesmo, é o dos colarinhos brancos, tá certo? Que são semi-especializados, mas estão em setores pouco valorados, tá certo? Quando o acesso for puramente virtual, a presença física deles vai ser o quê? Descartada. Posso colocar um atendimento automatizado, posso colocar um atendimento online, então, em vez de ter 10, vou ter 5, é o que está acontecendo hoje, senhores. Tá certo? Então, o ensino EAD, tá certo? O delivery, uma série de coisas. Não preciso ter mais restaurante para fazer o delivery. Posso ter uma cozinha compartilhada, inclusive, que existe, onde 6, 7 restaurantes lá juntam e montam e fazem a comida para poder fazer, né, para entregar do iFood. A verdade é que a grande parte dos empregados causados não foi em função da globalização, mas sim em função da automatização, tá certo? Existe uma previsão aí pelo Global Risk Report que mais ou menos 85 milhões de pessoas no mundo vão perder o emprego daqui até 2050. 85 milhões de pessoas, tá certo? Então, é muita gente. A McKinsey tem um instituto internacional e que ela expõe esse mito. Ele fala que as mudanças na composição da demanda, né, e o aumento, né, da produtividade em economias maduras é que dá o declínio de quê? Do número de empregos. Por quê? Eu preciso ter uma produtividade maior. Como é que eu vou fazer isso com pessoas que já estão lá sem capacidade, já estão mais velhas para poder trabalhar, não têm a educação necessária? Então, eu tenho que automatizar. Então, a queda do emprego está falando em 12% nos dias atuais e 10%, mais 10% em 2030. Então, aí são 22%. E o Instituto da McKinsey acredita que o comércio offshore, quer dizer, fora do país, né, são responsáveis pela perda de cerca de 20%, ou seja, 5 milhões e 800 pessoas vão estar desempregadas em manufaturas eliminadas, tá certo? E que foram eliminadas entre 2000 e 2010, tá certo? Então, isso é um ponto para a gente poder raciocinar. Quer dizer, a globalização, no meu ponto de vista, é uma faca de dois gumes, tá certo? Dois lados, um chapéu de dois bicos. Ele é bom para um lado, ruim para o outro. Mas tem que se pesar qual é o menos ruim hoje para nós, para o mundo, para o Brasil, tá certo? Que isso tem que ser pensado. Essa tendência hoje está acontecendo, de ter o fim da globalização. Em função de quê? Da quebra da cadeia global que tivemos de novo com a Covid. Então, muitos países, inclusive os mais populistas, estão pensando em fechar a sua fronteira. Quando eu falo fechar a fronteira, senhores, é construir empresas nacionais e para elas poderem progredir, você tem que fechar a fronteira. Você não pode deixar mais importar, tá certo? Lembro vocês, quando o Collor entrou como presidente da República, uma das coisas muito boas que ele fez foi abrir, né, a questão do carro nosso para ser importado sem imposto. Não sei quem se lembra disso. Eu me lembro que os nossos carros aqui eram carroças, pura carroça, tá certo? Nós estávamos ali na década de 90, quais os carros que tinham ar-condicionado? A minoria. Quais os carros que tinham um computador a bordo ali, né, com os reloginhos funcionando decentemente? Nenhum, nenhum. Você tinha um Fuscão ali, o Fusca, você tinha o Fiat Bala, e era carroça, carroça pura.
O que ele fez, me lembro muito bem, São Paulo, lá na cidade de Jardim, aquela avenida todinha lá na cidade de Jardim, em São Paulo, virou a loja de carro importado, a um preço que era muito competitivo. O que as indústrias fizeram? Tiveram que correr atrás. Não teve jeito, tá certo? Não teve jeito. As que não conseguiram acabaram saindo fora do jogo, tá certo? Então, são pontos importantes, tá? Um excessivo retrocesso do comércio e globalização representa uma mega ameaça para o mundo hoje, quer dizer, esse retrocesso de você voltar para trás, tá certo? Estamos vivendo isso que é importante, tá certo? A globalização é muito onerosa, isso é claro, é efetivo, e quem sai ganhando? Americano ou chinês, tá certo? Então, ninguém sai ganhando com isso daqui, porque o nacionalismo dos recursos viria à tona. Trabalhadores relegados ao esquecimento dependeriam de programas sociais e de treinamento, em vez de ter empregos protetores. Que não teria, e não vai ter, que custa caro, já sem o menor sentido econômico, porque o governo vai ter que fazer conta. Você não vai estar abrindo empresa feito louco aí. Então, os pactos globais que hoje existem dariam lugar para o comércio regional. Ou seja, nós vamos regredir no tempo quase que 30 anos, tá certo? Então, esse é fundamental. E o pessoal especialista fala que o comércio, o fim do comércio global, não é o fator mais temível, e sim a inteligência artificial com a automação, que vai, na verdade, tirar, né, ou vai dar uma turvada aí na nossa visão, uma miopia na nossa visão, em termos de prosperidade. E é uma realidade, porque a gente não vai ter espaço mais que não tiver afim. Então, a inteligência artificial, né, nós podemos criar, né, cenários distópicos completamente loucos, tá? Fala que vai desaparecer. Desaparecer o quê? O pessoal que é bancado, nós que somos bancados, seremos bancados, né, pelos programas sociais. E vamos ficar o quê? O dia inteiro jogando videogame. Por quê? Porque nós não teremos função para isso. Nós não vamos ter emprego se a gente não se qualificar, tá certo? E aí entra o ponto importante. Usa videogame, usa droga e acaba por precipitar as mortes por desespero, tá certo? Então, essa é uma expectativa, uma prospectiva que a inteligência artificial rendendo, na verdade, tá certo? O desemprego cria, na verdade, né, que as pessoas fiquem depressivas, como aconteceu com a Covid, por exemplo. As pessoas ficaram em casa. As overdoses, na verdade, causaram mais de 100 mortes, 100 mil mortes hoje nos Estados Unidos em 2021. Outra opção é os homens jovens que se tornem sexualmente inativos. Não transa mais. Então, eles vão ser o quê? Eles não vão mais transar e não vai ter mais filho. Não vai se reproduzir. E, portanto, a raça humana tende a ter um risco de desaparecer. Certo? Isso é cenário distópico. Cenário distópico é aquele cenário mais funesto, mais louco, tá certo? Estamos vivendo. Isso aqui é uma das possibilidades que poderá vir a acontecer. Segundo, né, o doutor Apocalipse lá, ele não antevê um futuro feliz para novos empregos, que vai substituir os novos empregos que foram extintos para automação. Então, aquele que perdeu o emprego para automação vai ficar com a brocha na mão pendurada. Então, essa revolução parece terminal na visão do doutor Apocalipse. Então, a inteligência artificial, a automação, ela veio para alterar a nossa vida, a ponto de quê? De se tornar, tornar irreconhecível. Esta que é a visão do pessoal que lida e estuda muito isso daqui, tá certo? Então, o contexto, a ideia é essa. A tendência maior é ter o maior número de automação, e vocês sabem que uma das consequências de ter maior número de automação cresce estupidamente, abre estupidamente 1000 portas de oportunidades e de riscos, entre eles o ataque cibernético. Então, a tendência é aumentar numa escala extremamente exponencial os ataques cibernéticos de forma direta, tá certo? Temos aí a Guerra Fria de novo, novos jogadores em campo, não só o russo, não só o chinês,
mas tem aí o Israel entrando, temos aí Maduro entrando, temos aí, junto com isso, armas de disrupção em massa, tá certo? Temos aí os Estados Unidos divididos, endividados, tá certo? Divididos e endividados. Divididos por quê? Porque metade quer e metade não quer ser, na verdade, né, o país que vai cantar o direcionamento do mundo, que vai comandar, né, a briga, né, para com seus aliados. Então, eles estão divididos. Eles não querem mais gastar dinheiro com isso, não querem mais estar tendo que fazer incursões em locais que não tem nada a ver mais com os Estados Unidos. O país está dividido. Então, por isso que nós falamos que tem a ver com isso aqui. E o Irã, que é outro ator que não estava tão presente, hoje ele está num canto, olhando, observando o Oriente Médio. Tanto é que com o Hamas, por exemplo, ele conseguiu fazer uma coisa inédita, né? Não deixar Israel assinar o acordo com a Arábia Saudita. Ele conseguiu isso daí, né? Ao financiar o Hamas, né? Para fazer o ataque terrorista que nós tivemos esse ano aqui em outubro, tá certo? Que ocorreu, tá certo? Ele conseguiu um dos objetivos dele, tá certo? Então, são atores fortes que estão entrando nessa nova guerra fria, tá certo? Que é importante. Que ela é cheia de quê? De interconexões. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, que nós temos aqui a questão digital, a questão da cibernética, juntamente com o ataque terrorista. Esses ataques terroristas fazem ter e aumentar a erosão da coesão social, entra o colapso estatal e aumenta o conflito interestatal, tá certo? Cria-se a migração involuntária em larga escala, prolifera a atividade econômica ilícita. Você pega o Brasil hoje, por exemplo, vamos lá para a Amazônia, para o norte do país, nós temos lá as facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, etc., agindo de maneira o quê? Como se fosse empresa, fazendo um garimpo legal, né? Exportando, né, madeira de forma ilegal, mas é uma empresa. O PCC, aliás, é a primeira facção, que não é mais facção, né? É um crime organizado, do meu ponto de vista, porque ele tem empresas em São Paulo de lavagem de dinheiro. E ele vai cooptar esse pessoal aonde, senhores? Os que são mais frágeis. Quem são os mais frágeis? Pobreza e extrema pobreza. Não tem jeito. Precisa viver, precisa comer. Tá certo? Então, isso é importante. Veja que também que tudo isso daqui junto faz o quê? Você ter crise no custo de vida. Então, tudo isso daqui é a questão da interconexão, interconectividade, que pode fazer com que a gente venha a ter que ter das ações. Eu coloquei, né, que a insegurança alimentar, os eventos climáticos e a disputa por recursos naturais, coloquei num pacote só, porque na minha ótica, na minha visão, a disputa por recurso natural tem a ver com o evento climático extremo e com a insegurança alimentar. São três mega tendências que são denominadas de policrise, situação que a ocorrência simultânea delas gera uma cidade maior do que a soma das partes. Então, está aqui colocado. Ó. Você vai juntando as respectivas, né, tendências, os eventos, até que você faz o diagrama de Venn. E o diagrama de Venn, quando você vai olhar o centro dele, aonde os eventos vão se convergir, a pancada ali é uma pancada muito massiva, muito maior do que você apenas somar, tá certo? Então, isso é importante. As crises de suprimento, né, dos anos recentes levantaram, né, a poeira sobre a resiliência dos setores estratégicos tradicionais, necessidades mais básicas, como comida, água e energia, ficou sendo, né, um processo crítico, na verdade, das sociedades. Então, não ficou sendo uma coisa mais fácil como era antigamente, em função do clima, em função que do clima gera a questão da insegurança alimentar, e aí pode gerar disputas para o recurso. Os dados prévios sugerem que as crises atuais estão conduzindo a uma reversão preocupante do progresso recente. Ou seja, nós podemos estar, daqui a um tempo, daqui a 5, 6, 8 anos, olhando para trás e ter que voltar. Não tem jeito. Por isso que, na verdade, a juventude de hoje não quer ter filho, tá certo?
Eu não sei o que pode ser dos meus netos, por exemplo, certo? Preocupante. Antecipando as policrises. Então, nós temos um acréscimo aí de 200 milhões de pessoas hoje que enfrentam a segurança alimentar aguda, comparada com 19, de 21 a 19. O número de pessoas no mundo sem eletricidade, né, cresceu para 774 milhões, que é um absurdo hoje. Você não para pensar que a pessoa não tem energia elétrica, isto é uma realidade, é equivalente a níveis pré-pandêmicos, tá certo? Isso é preocupante. Então, nós fizemos uma regressão. O custo de vida sobe a cada dia e a tendência é continuar a subir, tá certo? E entra o crise de fornecimento dessa natureza altamente que vai o quê? Desestabilizar, vai tornar instável o ambiente. Para quê? E vai expor o quê? A fragilidade dos países. Então, vai ter perda de vida, vai ter violência generalizada, agitação política, imigração involuntária. Nós tivemos isso aqui no Brasil também com a imigração involuntária. Da onde? Venezuela, por exemplo. Nós tivemos. E fomos impactados por isso, certo? Então, isso daqui, senhores, é o que eu falo. Não são que, estamos elocubrando, não. Isso aqui é realidade que tem hoje um pé muito forte já na sua materialização, tá certo? Antecipando as policrises ainda, a demanda por comida e água e metal mineral crítico cresce estupidamente. Então, quais são os fatores que nós temos para estar olhando isso daqui? O crescimento populacional contínuo, previsto para alcançar até 2030 8,5 bilhões. Então, nós vamos crescer para 8,5 bilhões do planeta Terra. Consumo global vai crescer 1,4 na próxima década. Quer dizer, o consumo. Só que nós vamos estar o quê? Né? A gente vai estar produzindo 1,1. Então, nós temos um déficit aí de 0,3%. 0,3, né, de 8,5 bilhões, vocês vejam quantos milhões de pessoas vão estar passando fome de maneira clara e direta. A estimativa se posiciona na lacuna entre a demanda e o fornecimento de água, inclusive, em 40% até 2030. Por isso que a Amazônia nossa, ela é tão, né, o pessoal olha com os olhos extremamente gordos. Os caras querem a nossa Amazônia, tá certo? Querem os nossos aquíferos, certo? Nesse ponto, o Brasil é muito privilegiado, tá certo? Então, vai ter, sim, está tendo, sim, um aumento que eu chamo de dramático e desigual entre os países. E isso vai dar, né, na verdade, um problema grave, tá certo? Né? A questão do clima, da insegurança alimentar como um todo, cria um ambiente totalmente ofensivo, tá certo? Obrigatoriamente. Então, o progresso para a gente poder estar reduzindo desastres, né, naturais ou do clima, como aconteceu em São Paulo no início do ano, aquela tromba d'água, nós temos que ter o quê? Um desenvolvimento sustentável. Nós temos que mudar nosso modo de pensar, tá certo? Os desastres estão aumentando no mundo das condições climáticas, tá certo? Então, a escolha nossa social, política, econômica contribui para esse aumento, tá certo? De desastre. Exemplo, energia renovável, tá certo? Isso é um ponto fundamental. A gente não pode mais continuar com a energia do petróleo, energia fóssil. Temos que trocar. E vai ter aí até 2030 1,5 desastres por dia ambiental no mundo, que é uma quantidade estupidamente alta, se a gente for pensar e raciocinar, né? O relatório de avaliação global de 2022, né, é um relatório trienal das Nações Unidas, que ele fala para redução de desastre, redução de dano, na verdade, tá certo? É isso que ele levantou isso daqui. Ele faz uma chamada global para a melhor abordagem desse risco sistêmico, né, de maneira clara. Então, isso é importante estar entendendo isso para poder estar verificando. Os desafios que nós temos é a gente criar, na verdade, né, a ação nossa, nós humanos, estamos criando, né, um risco maior e mais perigoso, à medida que nós mesmos somos mais interconectados. E os riscos se espalham, né? Eles ficam capilarizados pelas geografias. Então, isso é fundamental. A ação que nós temos que fazer é uma ação de entender a sistêmica do risco,
ou seja, a gente fazer o que vem a ser os impactos cruzados, a interconexão, para compreender, na verdade, e reduzir o dano de uma forma acelerada. Para isso, temos que trabalhar com base no conhecimento da redução de riscos. Então, nós temos que trabalhar com isso, senhores. Transformar sistemas para torná-los mais resilientes. Temos que fazer isso aqui. Desenvolver abordagens, né, que vai lidar com o risco sistêmico. Ou seja, a palavra de ordem hoje no mundo é isso, tá certo? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, em ESG, não é puramente um discurso só para você estar querendo ficar bonitinho na fita. O ESG é uma coisa séria, tem que ser levado a sério, porque o ESG é a nossa sobrevivência. Nós temos que ser sustentáveis, né? Então, temos que sobreviver no capitalismo sustentável obrigatoriamente. Importante isso daqui. O não investimento deliberado em política e em estratégia para reduzir o impacto do desastre vai financiar nossa própria destruição, certo? Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que raciocinar com isso. Quando vai construir algum empreendimento, quando vamos construir, né, ou fazer alguma exploração, tem que se pensar nisso. Uma mina e etc. Aqui é só uns highlights para poderem saber. Já falei aqui do lado esquerdo sobre, né, que vai aumentar 1,5, né, de acidente por dia, tá certo? Os países vão estar sofrendo 10 vezes mais, né, a pancada do seu PIB quando tiver um desastre ambiental, né? O número de seca vai dobrar e os eventos de temperatura extrema vão triplicar. Por isso que o nosso Nordeste aqui vai virar de semiárido para árido. Até 2020, né? 120 países adotaram estratégia de redução de riscos de desastres. Quando eles falam que até 2020, 3 anos atrás, é que eles têm políticas, né? Políticas, diretrizes e programas para reduzir, na verdade, desastres ambientais de maneira clara. Só 120 países que estão nessa balada. É um processo que nós temos que mudar o mindset, então temos que trocar esse mindset obrigatoriamente, e o risco tem algumas características que vocês já conhecem, né? Primeiro, sempre no futuro. Então, AAA, preciso pensar, né, de maneira obstinada, desaventurada, olhando para frente, sempre, obrigatoriamente, situado no futuro. Ele é dinâmico, ele pode aumentar ou diminuir, obrigatoriamente, tá certo? E a imagem aqui de São Paulo, quando nós tivemos a tromba d'água. Ele é invisível, então o risco é invisível. Você não pode pegar, tá certo? Ele é intangível. Então nós temos que estar vendo formas de torná-lo tangível para vender a ideia do risco sistêmico. Então isso aqui é importante, tá certo? Então eles ficam ocultos, emergentes e complexos. Então ele sempre pode ser um risco emergente que poderá surgir. Está saindo agora até uma norma da 31.000 como se lida com risco emergente. Então ele é emergente complexo. Nós temos que entender a mudança climática, o desenvolvimento econômico, tá certo? O que isso cria novos riscos interconectados. É distribuído de forma desigual pela Terra, não é igual, né, para toda a extensão da Terra, acontece mais em algumas regiões, menos em outras, determinados tipos, né, de acidentes ou tipos de desastres que nós temos a ver. Então, senhores, a questão climática, a questão da insegurança alimentar é uma realidade. E aqui está claro que o meio ambiente, pelo Global Risk Report, senhores, é o que mais impulsiona o restante, ó. Impulsiona o confronto geoeconômico, dá o colapso na cadeia de suprimento e dá aumento no custo de vida, tá certo? Então, se nós não cuidarmos da questão do meio ambiente, tá certo? A gente vai ficar a pé, literalmente a pé. Esta é uma realidade nua e crua. O Fórum Mundial desse ano fez, né, cenários de geoeconomia com ação climática, tá certo? Isso aqui eu já mostrei quando fiz um webinar no início do ano, mas é importante repetir, tá certo? Onde nós temos aí 4 cenários, o de colaboração e de confronto. Onde eu tenho uma ação negativa, uma ação positiva em relação à questão climática, né? Então, se for colaboração, eu vou estar colaborando com o meu vizinho, com os países de uma forma geral, para que todo mundo unido possa fazer, na verdade, algo melhor para o mundo, tá certo?
tenho a questão de estar restringindo os recursos. Eu não vou fazer nada contra ninguém, mas também não quero que ninguém venha aqui querer pegar o meu recurso, então eu fecho a minha porteira para isso. Tenho a questão que eu vou estar competindo com esses recursos, vou colocar dinheiro nisso, vou comprar do mais pobre isso, então isso pode acontecer. E tem o pior cenário, que é controle do recurso, que é, a verdade, você ter o embate e você ter a guerra. Então, são confrontos, né, de violência, transfronteiras, crise econômica, ambiental e humanitária, tá certo? Então, isso é um ponto para a gente poder ficar alerta. São 4 cenários que eles preveem que até 2030 irão estar sendo materializados. O cenário mais provável entra, na verdade, controle de recurso, embate e restrição de recurso, tá certo? A competição não vai existir, que ninguém vai querer vender o seu patrimônio, tá certo? E a colaboração, pouco provável que venha a acontecer. Isto é, a dinâmica que saiu no Global Risk Report. Então, o cenário mais provável é que tenhamos problemas, igual estamos tendo agora a Venezuela e Guiana, tá certo? Em prol ali que ele quer de recurso natural, que é o petróleo, para ele dar a alavancada dele e tirar a Venezuela do problema, tá certo? Hiperconectividade. Já falamos sobre isso lá atrás, eu fiz um webinar só disso, mas eu falo que tudo fala com tudo, então isso aqui é importante, tudo mexe com tudo, obrigatoriamente, tá certo? E, obviamente, as tendências, os riscos, eles acabam tendo conexão de maneira clara e direta. Então, há conexão entre os eventos, as tendências e os riscos. Nós temos que entender isso daqui. Mais do que nunca, temos que entender. Nós temos que entender aonde que a ponte existe. Basta nós enxergarmos e projetar a sua motricidade. Elas estão aí, nós temos que ver qual é o caminho. Porque, caso contrário, a gente não vai enxergar o evento, a tendência, que ela é sistêmica, tá certo? Então, isso é fundamental, este entendimento, tá certo? A gente usa aí o teorema de Bayes, não vou falar com vocês, muitos vocês já conhecem, mas é o que um influencia o outro. Então, o teorema de Bayes é das probabilidades condicionantes. Temos que usar isso daqui, obrigatoriamente, para fazer a interconectividade. Então, temos que usar, que vai ser materializado através de quê? Do nosso amigo Michel Godet, no teorema de Bayes com o MIC, matriz de impacto cruzado. Então, isso é importante, esse entendimento. O que nós fizemos com isso, então? Eu peguei, na verdade, as tendências que nós entendemos que, as 10 que eram as maiores aí que nós entendemos que são, e colocamos ela numa matriz de risco. Vejo vocês que elas têm uma chance grande de vir a acontecer, probabilidade na vertical, todas têm alta probabilidade de vir a acontecer, de alta para muito alta, e o impacto severo e massivo, obrigatoriamente, tá certo? Obrigatoriamente. Mas não existe aí a possibilidade de alguém ter aí um risco positivo dessas daqui? Tem, mas é pouco. IA pode ser uma delas, a gente está aproveitando a onda, tá certo? Mas o que está para poder vir a acontecer, no meu ponto de vista, é mais negativo do que positivo, na minha visão, nos nossos estudos que estamos fazendo, tá certo? Então, vendo vocês que, na verdade, o nível de risco é um risco extremamente alto que estamos vivendo. Essa matriz aqui significa o quê? Eu preciso me preparar para poder enfrentar, porque dificilmente eu vou ter ferramenta para poder estar combatendo ou trabalhando de maneira preventiva, ou ter que trabalhar de maneira contingencial, reduzindo o impacto que eu venha a sofrer, tá certo? Então, isso é importante. Então, nível de risco alto, tá certo? O apetite nosso ao risco, só pela possibilidade de impacto. Claro que a globalização, a ameaça da inteligência artificial, a Guerra Fria e a disputa, eu não tenho a menor chance. Então, não adianta eu falar que eu vou ter baixo. Eu vou ter que conviver com alto e vou ter que gerir isso daqui. O restante eu posso colocar até baixo. Eu posso ter ações na minha empresa para enfrentar, por exemplo, um ambiente mais negativo econômico. Por exemplo, não vou me endividar, tá certo? Okay? Então, isso é um ponto importante. Me preparo para poder enfrentar a velhice, tá certo? Começo a gastar menos agora, faço poupança agora e me preparo para a estagnação. Então, isso que é importante a gente estar entendendo o processo. O restante do apetite, ó, que está em tolerância aqui, tudo é alto. Não tem como a gente falar que é baixo. Posso até colocar que é baixo,
vou ficar no negativo aqui. Mas tenho que ter ações, né, de contingenciamento para eles todos. Isso que é importante. Se eu fizer aqui o impacto cruzado, quais foram os eventos que deram como motriz? Obviamente deram o dos meio ambiente, segurança, insegurança alimentar e evento climático. E a hiperconectividade, que ela é por si só, ela que faz o processo acontecer. Então, os dois aqui, o evento climático e a insegurança, influencia quem? Influenciam, né, a questão da condição socioeconômica nossa e a questão do envelhecimento. Então, entra com tudo aqui. O que é socioeconômica aqui? Países e empresas endividadas, população mais velha, menos produtiva, estagflação, fim da globalização, tá certo? Que pode vir a acontecer, porque a quebra, né, da cadeia, né, de supply chain mundial, e a ameaça da inteligência artificial para diminuir emprego e aumentar a produtividade, tá certo? Então, isso daqui é influenciado pela questão climática e, entre eles influenciam. E esses dois aqui influenciam os dois maiores vilões que nós temos hoje. Quais são? Guerra fria, geopolítica e disputa por recurso natural, que dependem diretamente de quê? Desse contexto que está aqui. Ou seja, guerra fria ou geopolítica, obrigatoriamente, tá certo? E a disputa por recurso natural dependem obrigatoriamente desses daqui de cima. Não adianta eu querer tratar isso aqui sozinho, tá certo? E preciso verificar o porquê que isso está correndo. Então, bater na porta do Maduro lá e falar assim, ó, não pega a Goiânia, ou não queira pegar a Goiânia, ou não vai pegar a Goiânia. Ele não vai porque não é besta, né? Que vai apanhar. Mas ele não vai pegar porque ele está querendo ali o recurso natural que a Exxon verificou com 11 bilhões, né, de barris de petróleo. Que ele quer isso. Essa é a grande realidade dele. Então, fica claro para nós aqui, né, por isso que o ESG é muito importante, não pode ser brincadeira, nós temos que estar levando a sério, porque ele impacta nesses outros aqui da condição socioeconômica, tá certo? Fundamental importância para a gente poder ter esse posicionamento. Podemos ter monitoramento, eu coloquei alguns monitoramentos aqui, isso aqui é só uma sugestão, preciso pilotar a inflação, PIB, né, o PPC, Brasil e fora do Brasil, tenho que verificar como que anda os projetos de automação nas indústrias 4.0 no Brasil e fora do Brasil. Então, coloquei aqui que até 2025, 85 milhões de pessoas vão perder o emprego, né? Pela IA, então é uma condição ruim, ó. Então, aqui tem a condição que nós temos que estar. Isso aqui é uma sugestão nossa, tá certo? Sugestão nossa, né? Isso aqui é o PIB nosso que vai crescer esse ano aqui, e a inflação nossa que está 4,51. Né? Isso aqui é a relação da aposentadoria que tem no Japão, que está continuando a pilotar. Se nós tivéssemos maior transparência e clareza, poderíamos estar medindo a nossa salário versus, né, quanto que a gente recebe, que é menos, muito menos, dos 41% que está no Japão hoje. Tá certo? Essa é a grande sacada, que não faz uma poupança grande, fica a pé, a não ser que seja funcionário público, tá certo? Ou oficial das Forças Armadas, né? Ou oficial das forças auxiliares. Não tem jeito, senhores. Essa é a realidade. Ninguém sai ganhando 20, 30 pau e continua ganhando 30 pau. Não existe isso. Isso é sonho numa noite de verão, certo? Se não tiver uma grana por fora, não pega. Da mesma maneira, esses outros aqui que nós colocamos, ó. A insegurança alimentar, nós temos que medir pela pobreza ou extrema pobreza. O clima, pela quantidade e a mensuração dos impactos no PIB das empresas. A disputa por recurso natural, as tensões do mundo, tá certo? Então, por recurso natural puro, nós temos hoje a Venezuela. O Hamas com Israel não está lutando pelo recurso natural, tem outros, né, interesses envolvidos, tá certo? E a hiperconectividade é monitorar a influência das tendências através das suas materializações. Essa que é a sacada que eu tenho que fazer, tá certo? Então, eu tenho que montar cenário provável e pilotar quem é o motriz ou quem deixa de ser motriz. Certo, senhores? Então, é isso que nós temos que fazer. O que nós devemos e podemos fazer? Então, a governança hoje global ainda tem uma abordagem extremamente pequena, extremamente segregada. Olha o umbigo dela, olha o seu quintal,
Não existe uma governança internacional para isso, difícil. A ONU não é mais a ONU do que era há 40 anos atrás, 20 anos atrás, quando foi formada. A ONU pouco influencia, e nós estamos vendo aí pelos acontecimentos que nós estamos tendo, pouco influencia, infelizmente, né? Inclusive o Tribunal Internacional de Haia, onde Putin foi condenado, onde Maduro também levou a pancada, porque já quis transformar, fez um mapa novo da Venezuela, completamente maluco esses caras, né? Mas fazem, então aí para frente. Quais seriam as ações nossas? De novo aqui, ó. Adote uma linguagem de risco que abranja várias disciplinas. Temos que trabalhar com a visão multidisciplinar, então isso é importante. Ao mesmo tempo, interconectividade. Sem isso, a gente fica para trás. Temos que intensificar a participação, a transparência e o diálogo desse cidadão, quer dizer, temos que ser cidadão, é um ponto importante, na tomada de decisão de risco. Eu não posso olhar só para a minha empresa, eu preciso ser cidadão, cidadão, no nosso caso aqui, brasileiro, cidadão paulista, cidadão baiano, então preciso tomar essa decisão. E tenho que acelerar o aprendizado e tenho que fazer o ajuste, a adaptação. Então, de novo, AAA, antecipar, adaptar e agir. AAA, tenho que fazer isso aqui. E, como último, aprimorar, né, o gerenciamento de risco em várias escalas. Então, eu tenho que fazer isso aqui, senhores. Então, recado importante para nós aqui, para fechar o ano, né, de 2023. Gerenciamento de risco, senhores, não é balela para ficar na empresa enxugando gelo, como muita empresa fica. Não é balela para você ter o famoso 3 em 1, uma única área com auditoria, né, com compliance, tá certo? E com risco. Não existe isso. Tem que ser separada para fazer o efeito cebola. Importante. Então, tem que ser uma área, uma função estratégica. Tem que estar ligado ao presidente. Se não estiver ligado ao presidente, perde força. Tem que ser empoderada. Ponto fundamental. ESG tem que existir. Não pode ser um greenwashing, lavador de verde. Tem que funcionar. Tem que levar a sério. Aí entra a governança. Ela tem que ser independente, obrigatoriamente, tá certo? Risco tem que bater para saber se aquilo está funcionando ao levantar os riscos de ESG, senhores. Tá certo? Então, nós temos que pensar olhando para frente. Foi falado aqui várias vezes que a janela de trás nos dá uma abertura para o futuro, porque é o que está acontecendo hoje, tá certo? É o que está acontecendo hoje, e nós temos que estar olhando com esta visão, trocando um mindset, ou seja, um modo de pensar. Se nós não trocarmos o mindset, o nosso futuro estará já traçado e lacrado. Aí vamos ter que sair do planeta Terra, ir para a Lua, aí aqueles filmes de ficção científica, quando eu lia quando eu era moleque de 12 anos, 13 anos, né, achando que nunca ia acontecer, vai começar a acontecer, como já está quase acontecendo, né? O pessoal está indo passear de foguete, mas daqui a pouco vai estar fazendo já, né, cidades, né, interplanetárias aqui em cima, porque aqui embaixo vai ser difícil de conviver. Essa é a realidade, essa é o meu recado. Então, a intenção nossa de aceitar este risco não pode ser mais na sorte, obrigatoriamente, tá certo? Então, eu preciso fazer obrigatoriamente a gestão de riscos consciente e de maneira totalmente absoluta, uma maneira totalmente competente. Eu, como gestor de riscos, não posso ser cordeiro, preciso ser leão. Eu não posso ser ovelha, tem que ser lobo. Eu não posso falar sim para tudo, nem que com isso eu coloque o meu emprego às alturas, em risco. Não tem jeito. O que não pode acontecer é o homem, a pessoa, a mulher, o departamento aceitar determinadas ações que eu vejo acontecer nas empresas e fico cá entre nós arrepiado, porque as pessoas não tomam atitude. Então, a gestora, o gestor de riscos, tem que ter atitude, senhores. Atitude de mudar, atitude de fazer. Ok, senhores? Muito bom. Alguma pergunta, alguma crítica? Isso vai ficar à disposição de vocês aí no nosso website, não é isso, Marcos? Vai ficar material, vou mandar para vocês aí
Vou tentar mandar hoje à noite, mas aqui em Angola a internet é complicada, então deve chegar na semana que vem para vocês o material, tá certo? Mas vai ter aí a gravação, ok? Fechamos aí em 2h04. Agradeço aí a colaboração de todos, mais uma vez o carinho de vocês em participar, a paciência, né, de estar ouvindo, né, um ancião falar, né, 67, terceira idade, já quase aposentado, então estamos na linha do tiro, tá certo? E desejo a todos um excelente final de ano, tá certo? Umas boas festas maravilhosas para todo mundo. Vamos entrar com o pé direito e que nós possamos trocar informações aí durante muito, muito tempo. Ok, senhores? Muito obrigado pela participação mais uma vez e estamos aí à inteira disposição para trocar figurinha e conversar mais no futuro. Senhores, muito obrigado. Bom ano para todos. Até 2024. Estaremos aqui, se Deus quiser. Obrigado, senhores. Até a próxima.